Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Cálculo 2. E na aula de hoje nós vamos falar de integral dupla e algumas aplicações, então, onde nós podemos utilizar essa integral dupla. Na aula de hoje, então, eu posso trabalhar com a integral dupla, utilizando na ideia de centro de massa, também transformando de coordenada cartesiana para coordenada polar, quando eu tenho que calcular a área, por exemplo, de uma região circular, é mais fácil calcular essa área da região circular utilizando a integral dupla, né, e transformando de uma coordenada cartesiana para uma coordenada polar. Nós vimos em uma das nossas aulas como fazer essa transformação de coordenada cartesiana para coordenada polar, mas nós não calculamos a integral, né? Calculamos a integral dupla. Na aula de hoje nós vamos saber, né, conhecer como calcular essa integral dupla e quais são os passos, né, que a gente precisa saber. Assim como a gente estava trabalhando com a ideia de derivada parcial, porque nós tínhamos duas variáveis, a variável x e a variável y, para integral também é isso. Eu falo integral dupla por quê? Porque eu tenho duas variáveis, a variável x e a variável y. No início da nossa disciplina, quando nós começamos a ver a integral, né, de uma variável, nós integrávamos em relação a x. Como trabalhar com esses pontos, quais eram as regras que a gente tinha. Então, o que valia para a integral de uma variável também vale aqui para a integral de duas variáveis, né? Quando a gente tem a integral dupla. Veja, como nós estávamos trabalhando com a derivada, que eram duas variáveis, a gente derivava as duas ao mesmo tempo? Não. Derivava uma em relação a uma, depois em relação à outra. Integrar é a mesma coisa. Integramos primeiro em relação a uma variável, depois em relação a outra. Ou você começa integrando primeiro por x, depois por y, ou ao contrário, integra primeiro por y, depois por x. Vamos ver passo a passo todos esses pontos, né, que a gente pode trabalhar com as integrais e suas aplicações. Então, como resolver problemas que envolvem integral dupla? Depende, né? Depende da função que a gente tem e de como nós vamos analisar, de como nós vamos trabalhar com essa função. Então, nós vamos ver que é possível trabalhar com volume, integral dupla com as coordenadas polares e também a ideia de centro de massa. Como trabalhar com essas aplicações e ver que a integral dupla ela facilita bastante quando nós trabalhamos e relacionamos essa integral dupla com a coordenada polar, ok? Então, vamos lá. Na aula anterior, nós começamos, né, eu trouxe alguns pontos da integral dupla, uma definição do que é essa integral dupla. Então, se eu tenho uma função de uma variável, eu calculo a integral dessa função com base nessa variável. Agora, se eu tenho a integral dupla, é porque eu tenho uma função com duas variáveis e uma região de integração contida, então, num retângulo que pertence ao domínio, nós definimos a integral dupla como? Então, aqui é esse retângulo, ó. Se eu tenho esse retângulo
definido por essas duas regiões, né, por essas duas variáveis x e y, quando a gente calcula a integral, é como se a gente também tivesse aqui a variável z. Então, é um prolongamento. Como que a gente calcula? É a integral dupla da f, né, os seus limites, o superior e o inferior, tanto da variável y quanto da variável x, da f de xy, dy, dx, ou seja, da função. Por que aqui eu escrevi primeiro dy, depois dx, e aqui dx e aqui dy? Você sabe o que diferencia uma da outra? O que diferencia é qual variável eu vou integrar primeiro. Observe. Aqui, eu vou começar a integrar pela variável y, ó. Por isso, eu tenho os limites de integração de y. Depois, eu integro em relação a x. Quando você está integrando em relação a y, o x ele vai ser constante. Quando você estiver integrando em relação a x, o y é constante. Aquela ideia que nós trabalhávamos com a derivada parcial, estou derivando x, y é constante. Estou derivando y, x é constante, aqui também se aplica, tá? Nesse exemplo, nós integramos primeiro por y. Agora, aqui, ó, nós vamos integrar primeiro por x. Veja que os limites de integração é x, né? É do x. Depois, eu integro em relação a y. Como? Né? Nós já vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Sempre que você for integrar em relação à primeira variável, você precisa substituir os limites de integração. Você não pode esquecer de fazer essa diferenciação. Então, nós vamos calcular a integral dupla de x menos 3y quadrados dA com essa região. O x está variando de 0 a 2, o y está variando de 1 a 3. Você também pode encontrar essa forma, tá? Você também pode encontrar essa forma de... Opa, ali não é parênteses. Que significa o intervalo. Então, aqui primeiro é o x e aqui é o y. Então, se você tivesse que montar a integral, se você começar a derivar em relação ao x, né, então você vai escrever dessa forma. É a integral dupla. Qual é a função? X menos 3y ao quadrado. Aí você escolhe. Ah, vou começar a integrar por x. Então, aqui é dx, e eu vou escrever primeiro os limites de integração de x. Depois, dy, e você escreve os limites de integração de y, igual está aqui. Ou, se você quiser começar a integrar por y, dessa outra forma. Escreve a função, quem são os limites do y, dy, e os limites de integração de x, dx. Aqui, ó, o de fora é o último que a gente vai integrar, e o de dentro é o primeiro. A mesma aqui, começo por x, depois y. Aqui começo por y, depois x. Vamos ver, então, como fazer. Deixa eu pensar só um pouquinho, tá? Vou colocar linha a linha, que fica mais fácil para a gente visualizar. Então, vamos lá. Essa é a integral, né? Nós já escrevemos anteriormente ela. Então, eu vou começar a integrar por y. Depois, você pode tentar integrar por x e você vai ver que dá a mesma coisa. É a integral de 0 a 2, de 1 a 3,
Então, aqui primeiro por y. Quem que é a integral de x menos 3y ao quadrado em relação a y? Então, x é constante vezes y, porque é em relação a y que a gente está integrando. Menos 3. Quem que é a integral de y ao quadrado? Y ao cubo sobre 3. Aqui nós podemos simplificar. Quem que é a integral? Xy menos y ao cubo. Terminamos? Não. Precisamos substituir os limites de integração. Como que a gente faz? Lembra lá da integral de uma variável? É o limite superior menos o limite inferior. Quem que é o superior? 3. Professora, onde eu substituo? No y ou no x? Quem que nós estávamos integrando? O y. Então, é no lugar do y que você vai substituir. Então, aqui vai ficar 3, 3. 3x menos 3 ao cubo, menos, agora por 1. 1x menos 1 ao cubo. 3x, 3 ao cubo é 27, menos x menos 1. Aqui, ó, vai ficar 3x menos x, 2x. Menos com menos, mais. Menos 27 mais 1, menos 26. Em relação a y, a gente já integrou. Agora, nós vamos integrar em relação a x. Quem que é a integral de 2x menos 26? É 2x ao quadrado menos 26x. Está variando de 0 a 2, que é x ao quadrado menos 26x de 0 a 2. Agora, nós vamos substituir os limites de integração. 2 ao quadrado menos 26 vezes 2, menos 0. Veja que eu só coloquei menos 0, porque aqui vai zerar e aqui vai zerar, porque eu tenho a variável x nos dois termos. Então, como é 0, eu só coloquei 0. 2 ao quadrado, 4. Então, aqui vai ficar 4 menos 26 vezes 2, 2 vezes 6, 12, 52. Menos 48 é o valor dessa integral. O que você poderia fazer, né? Em um outro momento, copia novamente aquela integral, só que começa integrando pelo x. Depois você integra pelo y, tá? Nós vamos fazer agora uma situação problema determinando o volume. Quem que é a função? Z 100 menos 6x quadrado y. O volume nós determinamos pela integral dupla dessa função. O x está variando de quanto a quanto? Ó, o x está aqui. De 0 a 2. Então, aqui, ó, de 0 a 2. E o y de menos 1 a 1. Menos 1 a 1. Eu coloquei os limites. Ok. Só que se eu quero integrar primeiro pelo x, eu vou ter que inverter. Dessa forma que eu escrevi, nós vamos começar a integrar pelo y. Por quê? Porque são os limites de integração de y que eu escrevi primeiro. Então, dy dx, tá? Qual seria a outra forma? A integral da função de dx. Então, eu coloco primeiro os limites do x, que é de 0 a 2, dy, tá? Vamos, então, fazer esse cálculo. Aqui eu vou começar por y. A integral de menos 1 a 1 de 100 menos 6x quadrado y. Quem que é a integral de 100 em relação a y? 100y. Quem que é a integral de 6x quadrado y? 6x quadrado é constante, eu apenas repeti
y ao quadrado sobre 2 é a integral de y. Aqui nós podemos simplificar 6 com 2 ou simplificar depois. O que a gente precisa fazer? Substituir os limites de integração. Menos 1 e 1. Na onde? No y, porque foi a variável que nós acabamos de integrar. Então, fica 100 vezes 1 menos 6x² vezes 1. Então, aqui no y e aqui no y. Por 1 e por menos 1. Tá? E aí, você faz os cálculos normalmente. 100 vezes x, 100 vezes 1, né? 100. 6x² vezes 1 dividido por 2, 3x² menos 100 vezes menos 1, menos 100. Menos 1 ao quadrado é 1. 6x² dividido por 2, menos 3x², né? Quando a gente faz o jogo de sinal, recai nessa função. Aqui nós podemos simplificar, ó. 100 mais 100, 200. Menos 3x² com 3x², 0. Então, nós temos que integrar a 200x, de 0 a 2. Quem que é a integral de 200 dx? 200x de 2 a 0. Então, vai ficar 200 vezes 2 menos 200 vezes 0. Aqui é 0. 200 vezes 2, 400 unidades de volume. Então, o volume daquela região onde nós tínhamos ali a área, que é a região de x e y, e o prolongamento para a região x dá o volume desse sólido, que é de 400 unidades de volume. Agora, eu tenho uma atividade que eu gostaria que você realizasse, que é associar a primeira coluna, que são as integrais, com a segunda coluna, que é a região de integração. Então, se eu tenho aqui os limites, você precisa saber qual deles corresponde a cada um desses limites. Lembre-se que aqui é x e aqui é y. Qual vai ser a ordem que ficou na numeração? Eu vou deixar um tempinho, já eu retorno e nós corrigimos juntos.
Vamos, então, determinar, né, essas regiões de integração. Então, vamos lá. O que eu, né, gostaria que você fizesse? Determinasse essas regiões de integração. Então, vamos lá analisar essas regiões. Por que eu foquei nisso? Porque se você colocar a região de forma errada, você não vai você vai encontrar um valor para a integral, mas essa região, esse valor que você encontrou, estará errado. Então, vamos lá. Nessa primeira, né, eu parto sempre dessa parte de dentro para saber qual é a região de integração. dy. Então, essas são os limites do y. Então, 1 e 2 é do y. Aqui é x, aqui é y. Onde que eu tenho 1 e 2 para o y? Ó, aqui. Então, esse 1, essa região, corresponde à primeira integral. Analisando a parte 1, mas a parte do x. Vamos ter certeza. Quem que são os limites de integração do x? 0 e 1. 0 e 1, tá? Então, aqui é... Vamos analisar a segunda função. Primeiro, quem que eu estou integrando? O x, 1 e 3. Então, os limites, ó, vamos verificar se é esse mesmo, 1 e 3. O y, de 0 a 1. 0 a 1. Então, aqui é 2. Vamos verificar a última, se realmente aqui é o 3. O x está variando de 0 a 1? Tá, porque esse primeiro, né, essa parte de dentro, são os limites do y, de menos 1 a 1. Quais são os do x? De 0 a 1. De 0 a 1. Ok? Então, ficou nessa ordem. 2, 1, 3. Tá? Prestando bastante atenção na hora que você for colocar esses limites. Então, se é você que tem que colocar num exemplo, no enunciado, não foi dado o limite, você que vai ter que montar a sua função. Já já nós vamos ver um exemplo desse, que você vai ver esses limites. Um dos pontos que nós podemos utilizar a integral dupla é com a ideia de coordenadas polares. Por que coordenadas polares? Porque se eu tenho uma região retangular e eu consigo trazer para uma região circular, que é essa parte da transformação para coordenadas polares, trabalhar com a integral dupla facilita determinar a área, por exemplo, de uma região circular. Então, essa é uma das aplicações que a gente tem da integral dupla. A relação entre a coordenada cartesiana e coordenada polar. Então, vamos relembrar isso, porque nós já havíamos visto numa aula anterior. Se eu tenho em coordenadas cartesianas o valor de x e o valor de y, em coordenadas polares vai ser o quê? Ou em coordenada polar, r θ. Tá? Então, eu não tenho mais xy, eu tenho r θ. Mas que a gente relaciona com o valor de x e o valor do y. Quem vai ser o x? R cosseno de θ. Quem vai ser o y? R seno de θ. Que, por meio dessa relação trigonométrica, nós conseguimos determinar quem são esses valores. E além de saber quem é a tangente, que é y sobre x. O R, como a coordenada cartesiana é xy e a coordenada polar é r θ, o R é o raio e o θ é o ângulo formado. O raio eu posso escrever como sendo a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, ou r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente tem essas relações para trabalhar
com coordenadas polares relacionando com coordenadas cartesianas. Mas como que eu determino a integral quando eu tenho uma coordenada polar? Se eu tenho uma função que é contínua numa região polar R, nós definimos o raio nesse intervalo AB e o ângulo no intervalo de alfa beta, onde a diferença entre beta e alfa ela está de 0 a 2π. O que significa isso? Que se eu tenho uma região polar, o ângulo ele vai estar variando de 0 a 2π, que é o que a gente já viu anteriormente. De 0 a π no primeiro quadrante, de π a 3π sobre 2 no segundo, e de 3π sobre 2 a 2π, de π a 3π sobre 2 terceiro. Então, aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? Então, essas são as regiões que a gente tem quando eu tenho um ciclo trigonométrico e aqui trabalhando com a coordenada polar. Como que eu calculo a integral dupla quando eu tenho essa coordenada polar? Eu consigo fazer essa relação da mudança, né, de uma coordenada para outra. Como? É a integral dupla da função nessa determinada região. Então, vai ser igual. Aqui, eu tenho a função como se fosse o x, y. Mas quem que é o x? R cosseno de θ. Quem que é o y? R seno de θ. Então, a gente tem que fazer essa substituição de acordo com a função que a gente tem. Além disso, eu tenho o quê? Eu tenho o valor de um R, dr, dθ. Então, vamos analisar. Se eu vou integrar o R, ó, então, são os limites do raio A, B. Se depois eu vou integrar θ, os limites de θ, alfa e beta, certo? Aí você pode me perguntar, professora, quem é esse R que tem aí? Esse R é o R que vai garantir a igualdade entre a região retangular, né? A região cartesiana que nós tínhamos, para a região polar. Ele é chamado de jacobiano associado à transformação. E é esse valor, esse jacobiano, esse R, que vai garantir essa igualdade. Preciso lembrar que ele chama R jacobiano associado à transformação? Não, mas que você saiba que não pode esquecer desse valor de R para determinar a função, tá? Se você vai integrar primeiro em relação ao raio, esses são os limites de integração do raio. Se você vai integrar em relação ao ângulo, esses são os limites de integração ao ângulo. Você precisa ler, interpretar e ver o que está pedindo. Se pede e quais são os limites quando a gente tem o raio e o ângulo. Vamos ver um exemplo. Determine a integral dupla dessa região, x² mais y², em que R é a região do primeiro quadrante, limitada pelo círculo x² mais y² igual a 0. Vamos lá. Eu tenho aqui uma região circular, é um círculo. Essa é a equação do círculo, e é por essa equação que a gente vai determinar essa área. O que eu tenho? Foi dito que a região ela foi limitada no primeiro quadrante. Então, significa que essa região ela está aqui, ó. De quanto a quanto que está variando o primeiro quadrante? De 0 a π sobre 2. Então, nós já encontramos
quais são os limites de integração do θ, tá? Então, ele está variando de quanto? De 0 a π/2. Só que nós também precisamos encontrar a região R, que é o raio. Qual que é a fórmula que foi dada, né? Qual que é a equação do círculo? X² mais Y², e nós sabemos que é igual a R². Então, daqui, ó, o R² é quanto? 9. Qual é o valor do raio? 3. Por aqui, nós também definimos os limites de integração do raio. Ele vai variar de 0 até quem? Até 3. E quem que é a função que nós temos, né? Como a região é do primeiro quadrante, ela vai variar de 0 a π/2. Como? Nós temos que x² mais y² é igual a r². Aqui na nossa função, do x e do y, nós vamos trocar pelo quê? Pelo r². E substituir r dr dθ. Quais são os limites de integração do raio que nós encontramos há pouco? De 0 a 3. E os limites do θ? 0 a π/2. Veja que nós fomos interpretando para se chegar ao valor do R e ao valor do θ. Então, eu consigo trabalhar com o valor do R e com o valor do θ, analisando quais são esses limites. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Agora é integrar. Primeiro, integramos o raio, né? Mas aqui eu tenho uma multiplicação, ó, R² vezes R, R². Quem que é a integral de R²? R² sobre 4. É o que eu tenho aqui, ó. Mas a gente tem que substituir os limites de integração. Então, vai ficar 3² dividido por 4 menos 0² dividido por 4. Aqui vai ser 0, 3² por 4, 81/4. Só que nós ainda não integramos θ. 81/4 vezes o θ, que é a integral de 81/4 em relação a θ. Aqui, ó, vai ficar 81/4. Nós precisamos substituir os limites de integração. É o superior menos o inferior. Quanto que vai dar? Aqui zera, então fica 81/4 vezes π/2. 81π/8. Essa é a área que nós temos daquela região circular. Então, você precisa analisar qual é a função, qual é a região. Quando você tem uma coordenada polar, tendo a sua função, você precisa saber quais são os limites do raio e quais são os limites do ângulo. Se falou lá que, por exemplo, se pertencesse ao segundo quadrante, qual seria a região? Zero a π/2 é do primeiro quadrante. De π/2 a π é no segundo, ó. Então, aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Seria essa região. Aí, ao invés de você fazer de 0 a π/2, você ia fazer de π/2 a π. E aí, você teria que substituir aqui esses limites de integração. Tá? Então, prestando bastante atenção nesses limites. Nossa, professora, você repetiu isso 20 vezes durante a aula? Sim, porque é muito comum errar, tá? E quando você erra os limites, você erra a integral, ou seja, o valor que você encontrou para a integral.
Além da ideia do volume, nós calculamos as integrais para determinar o volume, trabalhamos agora com as coordenadas polares. Outra aplicação é o centro de massa. O que é o centro de massa? Você já deve ter visto um jogador de basquete tentando ou conseguindo, né? Que ele consegue equilibrar a bola no dedo, ou se eu conseguisse, né, equilibrar uma folha de papel aqui na mão, esse centro, que é esse ponto de equilíbrio, nós chamamos de centro de massa. Esse centro de massa, né, com a folha, é o que nós vamos fazer na aula de hoje, se eu conseguisse equilibrar uma folha. Por que eu falo que é o que nós vamos fazer? Porque aqui, analisando essas duas variáveis, é uma das aplicações. Só que nós temos centro de massa também, quando eu tenho 3 variáveis, outras aplicações, que é o que vai entrar nessa da bola de basquete que eu falei para você. Porque eu não tenho só o plano, eu tenho também o volume. Então, outros cálculos também seriam feitos. Outro exemplo, sabe aquele passarinho que fica, né? Você já viu que você põe ele na ponta do dedo e ele fica chacoalhando? Essa também é uma ideia de centro de massa. Outro ponto, alguns caminhões, você já deve ter visto que acabam tombando, né? Fazem uma curva e o que acontece? A carga acaba se deslocando e aí acaba pendendo para um lado e ele acaba tombando. O centro de massa também é importante para deixar esse equilíbrio num caminhão, em algo muito pesado que precisa ser transportado. Então, é importante conhecermos essa ideia do centro de massa. Uma característica importante do centro de massa é que a partir dele é possível equilibrar um corpo rígido. Você pode localizar o centro de massa de um objeto simples, procurando um local para apoiá-lo com os dedos, de modo que ele fique equilibrado. Então, aqui nesse exemplo, ó, como se tivesse ali uma folha de papel, ou um objeto, uma lâmina, e você precisa encontrar esse centro de equilíbrio, ou esse centro de massa, ou esse ponto de equilíbrio. Esse ponto, assim como nós falamos em ponto, né, que eu vou ter um valor para x e um valor para o y, e aqui está um ponto, por exemplo, um ponto P, eu tenho as coordenadas do x e eu tenho as coordenadas do y. O mesmo acontece para o centro de massa. Então, eu preciso dessas coordenadas para saber onde o objeto vai ser colocado para que ele fique em equilíbrio. Só que além do centro, né, desse ponto, para eu determinar esse ponto, eu preciso da massa do objeto, daquilo que eu estou analisando, daquilo que eu preciso determinar. A massa total do objeto, ela vai ser dada pela integral dupla essa é uma letra grega, ela chama delta, então, e também é representado pela densidade do objeto. Então, para determinar a massa total desse objeto, eu preciso da densidade, que vai me dar uma função e eu vou integrar em relação a essa região, onde S é a superfície que vai definir os limites de integração da integral dupla. Então, eu preciso saber quais são esses limites. E o delta é a densidade que tem uma unidade de massa por unidade de área. E se você quiser determinar as coordenadas desse centro de massa, como que você faz? As coordenadas x, y do centro de massa de uma lâmina, né, de um objeto, ocupando a região com essa função densidade, ela é dada pelo x, que é o ponto do x,
de um momento em relação a y dividido pela massa, ou você pode também calcular pela integral dupla 1 sobre a massa vezes a integral dupla do x vezes a função densidade, isso para o x. E se você quer encontrar o centro, o ponto, né? A coordenada y do ponto vai ser igual o momento em relação a x dividido pela massa, igual a 1 sobre a massa, a integral dupla de y vezes a densidade dessa função. Então, para você determinar qual é esse centro de massa, você precisa primeiro da massa do objeto. Depois da massa, você determina qual vai ser esse centro. Vamos ver uma situação para a gente determinar a massa dessa lâmina. Uma lâmina pode ser modelada como a região entre 0 e 1, é a região do x, e a região de y, 0 a 2 menos x. Considerando que a densidade dessa lâmina é 8 quilos por metro quadrado, qual que é a massa dessa lâmina? A gente tem que determinar. Como que a gente determina? É a integral dupla da densidade. Quanto que é a densidade? De 8 dy dx. Por que eu escrevi, desculpa, dy dx? Porque um dos limites de integração que a gente tem aqui, ó, é uma função. E sempre nós começamos a integrar pela variável que tem um dos limites como uma função. Por que eu não escrevi aqui integral, já escrevendo direto? 2 menos x de 0 a 1, 8dx dy. Porque se eu for fazer o cálculo dessa forma, quando eu for substituir pelos limites de integração dessa função, não vai dar certo, tá? Então, a gente começa sempre pela região de integração, quando eu tenho os limites, uma função. De 0 a 1. Tá? Então, a gente começa primeiro integrando em relação a x. Por quê? Porque um dos meus limites é uma função. É como se eu tivesse aqui, ó, a variação e aqui eu tivesse uma função, o x, ele está variando daqui até a função e não daqui até um determinado valor, tá? Ele está variando até a função. Agora, a gente tem que integrar. Vamos lá. A massa vai ser igual à integral da região da densidade. Quanto que é a densidade? 8. Olhei. 8. Então, a gente tem que integrar primeiro em relação a y. Então, quem que é a integral de 8 em relação a y? 8y. Só que eu preciso substituir os limites de integração. Então, vai ficar 8, que multiplica 2 menos x, menos 8 vezes 0. Aqui é 0. Sobrou quem? 8, que multiplica 2 menos x. 8 vezes 2, 16. 8 vezes x, 8x. Próximo passo, integrar em relação a x. 16 menos 8x. Quem que é a integral de 16 em relação a x? 16x. Quem que é a integral de 8x em relação a x? 8x ao quadrado sobre 2. Aqui você pode simplificar, ó. Vai ficar 4x ao
quadrado. Substituindo os limites de integração. 16 vezes 1, 16. 4 vezes 1 ao quadrado, 4. Quando você substitui por zero, é zero. Qual que é a massa? 12 quilos. Então, com essa massa, você pode determinar, utilizando aquelas outras relações, qual é o centro de massa de um objeto, ok? Então, vamos fazer uma última atividade, tendo os valores da massa e dos momentos, de x e de y, e nós vamos determinar quais são as coordenadas desse centro de massa de um determinado objeto, tá? Deixa eu só colocar as informações para a gente. Quais são os dados, os valores que nós temos? Então, vamos lá. O ponto para determinar o x é o momento em relação a y dividido pela massa. A massa é 256 terços. O momento em relação a x é zero. Zero pela massa, zero. Então, o x, ele vai estar no zero. E o y? Quem que é o momento em relação a x? 2048 sobre 15 avos, dividido pela massa, 256 terços. Como nós temos a divisão de fração, como que a gente divide fração? Conserva a primeira, ou eu vou repetir a primeira vezes a segunda invertida. O 3 estava no denominador, fica no numerador. Então, fica 2048 vezes 3, 15 vezes 256. Fazendo a simplificação, então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 5, 2048 por 256, aqui é 8. 8 quintos. Então, dessa forma, observamos que uma massa total, então, um objeto que está em 85,3 quilos, ou seja, quando você divide 256 por 3 quilos, o centro de massa está localizado em qual ponto? X, 0 e Y, 8 quintos. E assim nós finalizamos esses conceitos, né, da nossa disciplina, trabalhando com integrais duplas, centro de massa e coordenada polar. Lembrando que o centro de massa e a coordenada polar estão relacionadas com a ideia de integral dupla. Ok? Então, hoje finalizamos a nossa aula, né, a 12ª, e também a nossa disciplina de cálculo 2. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado das aulas, né? Eu falo que é muito importante que a gente possa ter esse momento, né, com o professor, e depois que você tenha também um momento em casa para você estudar, para que caso você tenha alguma dúvida, você consiga sanar essas dúvidas. Eu desejo sucesso a todos vocês, tá? Eu sei que cálculo 2 não é fácil, é um pouquinho mais puxado que cálculo 1, mas que você persista, que você não desista. Desejo sucesso a todos vocês, que sejam excelentes profissionais e quem sabe possamos nos encontrar em uma outra oportunidade, com uma outra disciplina, ou que possamos nos encontrar ao longo desse processo que nós temos, né? Bom final de semana a todos vocês, um bom descanso, boa prova, né? Semana que vem vocês realizam a prova da disciplina e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e até mais.